O Senhor nos abençoe. Nós vamos ler o capítulo 14 do livro de Atos. Nós terminamos no culto de terça-feira, o capítulo 13. Estamos estudando aí passo a passo. E agora vamos para o capítulo 14. Louvado seja Deus. Capítulo 14. Já foi notificado, já foi dado boas-vindas aos visitantes, e eu quero dar boas-vindas aos irmãos da casa também, né? Todos são bem-vindos, os visitantes e os irmãos também, né? Amém. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades Licaônia, para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Vamos fechar novamente os nossos olhos. Eu gostaria que você soubesse que Deus sabe tudo acerca da sua vida. Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe dos desejos do teu coração, e Deus conhece as suas necessidades. E eu gostaria apenas que você pedisse que Ele te ajudasse. Alguém gostaria que Ele te ajudasse aqui hoje à noite? Levantaria sua mão e diria com a sua voz, com a sua alma, o que você diria para Ele? Hein? Abra a boca. Venha e socorra-nos aqui hoje à noite, suprindo as nossas necessidades. Eu preciso do Senhor, do teu entendimento, da tua unção, da tua sabedoria, do teu poder, do controle desta situação completa, de todos os espíritos aqui que se sujeitem ao poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E que esse povo, ao voltar para casa, volte recompensado. Que ninguém volte vazio, que ninguém volte frustrado, que ninguém volte doente, que ninguém volte sem uma solução, mas que possam voltar abençoados, porque creio que Tu estás aqui, Senhor, e aonde o Senhor está, maravilhas sempre aconteceram e sempre acontecerão, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? E amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Louvado seja Deus. Nosso culto de terça-feira, nós vimos que, após terem sido rejeitados pelos judeus, Paulo e Barnabé disseram a eles
como vocês se julgam indignos do Evangelho, da salvação, da vida eterna, então nós nos voltamos para os gentios. E então bateu o pó, tirou o sapato e bateu o pó, quer dizer, eu estou livre do vosso sangue. E então começaram uma outra jornada. Isto, a princípio, nos dá a entender uma coisa: se nós fôssemos nos impressionar pela quantidade de afrontas, e quantidade de levantes, e quantidade de críticas que as pessoas fazem contra nós, nós não faríamos nada. Isto em todos os aspectos da vida. Se você quer fazer alguma coisa, é assim. Se você não quer ser visto, não faça nada. Quando você se propõe a fazer qualquer coisa, você precisa estar consciente de que você vai sofrer oposição. Em todos os aspectos da vida é assim. E não seria diferente, até porque o Senhor Jesus já havia advertido aos discípulos que isto seria desta maneira, e que era só um tempo para aquilo vir a se cumprir. Vamos, bem assim serenos, abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. São Mateus, capítulo 10. Aqui estão eles sendo rejeitados, já tinham fugido, não é, de uma cidade, aqui no capítulo 13, eles já tinham vindo, passando de uma cidade a outra, sendo perseguidos, e agora, no final aqui, eles são rejeitados, e saem da Antioquia, e há algumas coisas bastante interessantes aqui na Bíblia. Vamos ler São Mateus 10, nós vamos vendo aqui. Há certas coisas bastante interessantes que mesmo os discípulos querendo fazer alguma coisa por algumas cidades, por algumas regiões, você vai ver o Espírito Santo dizendo a eles, não vá, não faça. E a outra região, a outro lugar, Deus veio a Paulo à noite, numa visão noturna, e mostrou um homem dizendo, passe a Macedônia e nos ajude. Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito o chamou para ir para a Macedônia. Às vezes nós queremos fazer uma coisa, e Deus quer que nós façamos outra. E nós precisamos, se quisermos sermos bem-sucedidos, aprender, entregar e confiar a nossa vida na mão de Deus. Há muita dificuldade no ser humano de entender isso. Você vê, Deus estabeleceu e chamou Jonas para ir para Nínive, ele pegou o navio para Tarsis. E o que aquilo veio trazer, ao invés de uma viagem tranquila, trouxe incômodo não só para Jonas, mas para todos que estavam com ele no navio. Quando você faz alguma coisa que não é a vontade de Deus, aquilo não vai trazer problema só para você, mas para todos que convivem com você. Todos que te amam são prejudicados, são afetados por causa de uma decisão, de uma coisa que não é a vontade do Senhor. E quando é que nós entendemos que é a vontade de Deus na nossa vida para qualquer passo e decisão? Quando aquilo está de acordo com a palavra. Você nunca terá a vontade de Deus fora da palavra. Tudo que você faz contrário à palavra, você mais cedo ou mais tarde vai estar com o burrinho atolado. Vai ter muito problema na sua vida. E vamos então entender, se você tiver coragem de dizer, diga, Deus sabe melhor.
e a minha vida é dele. Então não viva para você, deixa Deus te dirigir. Amém? Vamos ver aqui. No Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus, vamos começar do verso 19. Se quiser pegar um pouquinho, 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Eles, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão. Isso é uma coisa dura, não é? A gente lembra assim, e eu sei que você conhece isso, daquela história daquele homem que estava sofrendo um apedrejamento. E todos pegavam pedras bem grandes e atiravam nele, e ele estava calado, sem exprimir um gemido. Pedras enormes batiam nele e ele calado. Aí um pegou uma pedrinha bem pequeninha e jogou nele. Quando aquela pedra o atingiu, ele deu um grito enorme. Ai! Quem estava comandando o apedrejamento disse: pare. Pare aí. Disse: todo mundo está te jogando pedras grandes. Isto não lhe causa nenhuma dor, nenhum sofrimento, você não exprimiu nenhum grito. Por que você gritou com esta pequeninha? Disse: porque esta quem jogou foi meu irmão. Foi meu irmão, o irmão carnal deles. Eu não vou jogar uma pedra grande no meu irmão, vou jogar uma pequeninha. E acontece que aquelas coisas que parece que vêm das pessoas mais próximas, que convivem conosco, dói muito mais. Uma mãe sofre muito mais com uma ingratidão praticada por um filho do que por uma pessoa estranha. Porque o filho foi carregado no seu ventre, ela amamentou, ela cuidou. Quando vem uma ingratidão, aquilo rasga a alma dela. Uma esposa com o marido e como irmãos também. Nós esperamos não ter que sofrer nenhum dano desta natureza, porque na verdade isto é o que mais dói. Às vezes nós perdoamos coisas grandes e não sabemos perdoar coisas pequenas. Então Jesus está advertindo aqui que um irmão entregaria outro irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. A gente não precisa nem comentar isso, porque isso é uma coisa comum na sociedade nos nossos dias, porque acabou uma coisa que se chama respeito. Não se tem mais respeito entre pais e filhos. E a culpa não são dos filhos, são dos pais. São os pais que não souberam educar, não souberam criar, não souberam estabelecer os limites. Não souberam mostrar para os filhos que eles são pais. Pai e mãe não são agressores, são protetores, são cuidadores, são ensinadores, são os mestres. Para ser mais claro, um pai e uma mãe aqui, para um filho, ele é a representação do próprio Deus em carne humana. Eu gostaria de lembrar que o profeta William Branham disse que Deus não tem outras mãos a não ser as minhas, e a não ser as tuas. Não tem outra boca, não tem outros olhos, não tem outros pés a não ser os nossos. Então uma mãe, a mão de uma mãe é a mão de Deus para cuidar de uma criança. A boca deveria ser a boca de Deus para saber instruir a criança no caminho em que deve seguir. O problema é, nós vivemos numa sociedade que inverter os valores.
as mulheres se tornaram tão masculinas, perderam o afeto maternal, sabe, o sentimento materno de ser mãe, de cuidar, e elas acham que é uma coisa vergonhosa ser dona de casa. É uma coisa vergonhosa cuidar do marido e da casa. Tem que estar num escritório, tem que estar numa repartição, tem que de alguma maneira fazer alguma coisa, ainda que seus filhos sejam criados por babás e vão ser educados nas creches, sabe? E vai ser plantado no seu filho um sentimento que não tem nada a ver com aquilo que está no coração dela. Então o que nós temos é uma sociedade sem afetos. Os filhos não podem respeitar, porque a mãe nem passou aquilo para o filho. E o que se dá para as crianças hoje é um telefonezinho para poder brincar, não é? Ou um videogame, tá, para ensinar a dar murro e pegar a metralhadora e matar. Depois você vai ver nas escolas mais tarde, os americanos fizeram isso e venderam armas aí, estão colhendo. E a sociedade no Brasil está colhendo também, porque, na verdade, o que os pais fizeram no Brasil foi uma semeadura de pornografias. Desde a maneira que uma mãe se veste dentro de casa e um pai, eles vão ensinando os seus filhos a serem imundos, serem vulgares, serem prostitutas, serem homossexuais. Isto foi o que os pais ensinaram para os seus filhos, estão passando e complementando pela televisão. Sabe que os pais, para se ver livre dos filhos, ver se os filhos ficam quietos, empurram para lá na televisão e deixa eles assistirem, e deixa eles ficarem lá na frente de desenhos, mesmo parecendo muito inocentes, desenhos que transmitem mensagens subliminares de pornografia, de sujeira, de imundície. Não se tem mães, como disse o profeta sobre a mãe de John Wesley, que teve 17 filhos. Se você falar para uma mulher ter 17 filhos hoje, ela te põe na cadeia. Ela move um processo contra você e diz: você vai parir você, eu não. Não querem ter filhos, querem ter sexo, querem ter prazer, querem ter um corpinho durinho, querem fazer cirurgias plásticas para botar bastante silicone nos peitos, até serem velhas, cheias disso. É isso que move a sociedade, de ter carninha dura. Mas caráter não existe. Princípios e valores foram banidos e jogados no lixo. E os pais são os grandes responsáveis pelos desmandos dos filhos. Porque, volto a dizer, eu falei esta semana para um pai lá em Brasília, quando fui ministrar o batismo de uma menina, de uma jovem, de uma moça. Qual é a condição moral que o senhor tem para dizer para sua filha não fumar se o senhor fuma? Dizer para não beber se o senhor bebe? Então preste atenção que o primeiro a que se deve chama-se exemplo. Exemplo é uma coisa que arrasta. Palavras, sabe, entra no ouvido e sai no outro, como dizia Tancredo Neves. Os sermões são efêmeros, eles passam, eles saem. Mas os exemplos ficam na mente. Meu pai e minha mãe não agiram assim. Meu pai e minha mãe estavam de madrugada orando. Meu pai e minha mãe viveram bem unidos, respeitando um ao outro. Isto fica lá dentro do coração e fala muito mais alto. E não fala apenas para os filhos, fala para os netos e fala para as gerações seguintes. E fala para todos aqueles que conviveram. E cristianismo não são palavras. Cristianismo não é carregar a Bíblia e saber versículo da Bíblia decorado e vir para a igreja com cara de santo. Cristianismo é você sair daqui e amanhã no seu trabalho e dentro da sua casa e aonde você estiver, você ser um exemplo.
Fora disso não vale nada, tudo é mentira, tudo é falsidade, tudo é hipocrisia. E eu disse esta semana, se você nunca viu o diabo, porque muitas pessoas parecem que nunca viram, e até acreditam que não existe. E é uma coisa muito fácil de ver o diabo. Quer ver? Chegue na frente do espelho e vê se você tem coragem. Vou olhar para a cara do diabo agora. Chegue lá na frente do espelho e dê uma olhada assim, com o olho bem charmoso, assim como se você estivesse olhando para uma mulher que não é sua mulher. Sabe o que você está vendo ali? É o diabo. Sabe? Dê uma olhada para a sua cara quando você está falando dos outros pelas costas e chega perto dele e abraça. Olha para a sua cara, hipócrita, aquilo é diabo. Olha para a sua cara se você vive mentindo. Se você nunca viu o diabo, olhe na sua cara. Ele vai estar lá. Sabe? Ele vai estar lá. Se você nunca viu isso, você já viu o diabo, olha para lá, chega na frente do espelho e faz assim, eu vou te matar, eu te pego. Você vai ver que aquele é o diabo. Se você nunca viu, olha para você mesmo que você vê. Mas se você nunca viu Deus, veja o quanto honesto, verdadeiro. Chega lá na frente do espelho, olha para o espelho e diz, eu sou correto, eu estou lutando aqui para manifestar as obras de Jesus Cristo. Eu não tenho raiz de amargura no coração, eu não tenho trapaça, eu não estou traindo minha esposa nem meu marido, eu não sou sendo hipócrita com ninguém. Sabe quem que você está vendo? Está vendo Deus refletido em carne humana. Amém? Você quer ver o diabo ou quer ver Deus? Então cuide da sua vida. Cuide do seu exemplo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos seguir um pouquinho. Exemplos de pais e filhos. E odiados de todos sereis por causa da Trindade. Engraçado, né? Eles querem nos chamar de heréticos, de seitas. Heréticos e seitas por quê? Porque nós não cremos na Trindade, ela não encontra na Bíblia. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. E aqui está dizendo que nós seremos odiados por crermos nele. Por causa dele. Creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Evangelho de João, capítulo quanto? 20? Verso 23. Hein? Está lá, este é o verso. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, é isso mesmo? 1 João 5, 23, como é que é? 1 João 5, 23, não é isso? 20? 5, 20, 1 João 5, 20, muito bem. Eu creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu creio que Jesus Cristo é Salvador da humanidade. Eu creio que Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo voltou para morar dentro dos nossos corações. Eu creio que Ele está conosco aqui hoje à noite. Isto faz as pessoas odiarem. E eu vou dizer uma coisa. E eu creio que Ele me deu um nome que eu não tinha, que é acima de todos os nomes. Louvado seja Deus. E que este nome me fez herdeiro dos céus e da terra. Amém. Porque está escrito que em nenhum outro nome há salvação. Aleluia. E é neste nome que nós entramos dentro da água e empurramos um homem velho, cheio de pecados, de hipocrisia, de sujeira, lá dentro, e fica aí, e ressurgimos agora, ressuscitados em Jesus Cristo, como nova criatura.
É por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque se fomos sepultados com Ele, ressuscitados também seremos. Vamos dizer amém? Amém. Muito bem. Então, sereis odiados de todos por causa do meu nome. O diabo odeia este nome. Ele não quer você batizado neste nome, porque ele não quer você como herdeiro dos céus e da terra. Você sabe, ninguém herda o que eu tenho se não tiver meu nome. Eu chamo César Augusto Rocha Ferreira. Se não for da família Rocha Ferreira, não pode herdar o que eu tenho. E se você não tem o nome de Jesus Cristo na sua vida, você nunca herdará o reino dos céus. E o diabo quer você no inferno com ele. Mas Jesus Cristo disse: eu vou vos preparar lugar. Você é que sabe o que você quer. Amém? Vamos continuar a leitura. E odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar por quê? Porque você pode preparar. Se alguém quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Ele disse isto e eu não engano. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você não pode dizer: eu sofri muito, isto me dá direito de vida eterna. Não, mas uma coisa eu lhe digo: você não terá vida eterna sem sofrimento. Não é o sofrimento que te dá a vida eterna te é dada, mas você pode ter certeza que todos nós vamos precisar de ter coragem de enfrentar as coisas aqui, o que estiver no nosso caminho, e viver aqui por Jesus Cristo. Amém? Verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. É o que você viu aqui na leitura hoje. Olha, eles estavam perseguindo os apóstolos, e os judeus excitaram algumas mulheres religiosas e honestas, principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Esse é o final do capítulo 13. E os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Aqui eles chegaram em Icônio, e agora em Icônio eles vão na sinagoga e vão lá e expõem. Expõem o quê? O que foi lá eles expor lá? Gente, eu vim aqui dizer para você fazer uma corrente de 7 dias. Vim aqui dizer para você juntar comigo para nós fazermos uma fogueira santa em Israel. Vim aqui dizer para você tomar um pouquinho de água ungida, ou pegar um pedaço de pano do manto de Jesus. Eu vim aqui dizer para você, sabe, essa bobagem que você vê na religião aí hoje, sabe? Não, eles vieram lá e pararam lá para dizer: houve um que morreu pelos meus crimes na cruz. Vocês saibam que a lei não justifica ninguém. A lei é um instrumento de condenação, mas Jesus Cristo veio para nos absorver da condenação do inferno. Eles não gostavam disso, porque eles não gostam disso até hoje. O que eles foram fazer lá? Eles chegaram lá e disseram: eu quero dar um estudo para vocês aqui sobre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Você nunca vê um apóstolo pregar uma bobagem desta. Ele veio dizer para vocês, ele disse para nós, que o Deus Espírito, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, o grande Espírito que enche os céus e a terra, que viu eu e você como uma formiguinha esmagada pelo pecado. Ele desceu e se fez um de nós, para nos levantar a ser aquilo que Ele é. Isso é o que eles estavam pregando. Ele não veio pregar para você mudar da igreja batista ou da assembleia para católica, ou da católica para uma adventista ou para outra religião. Isso não vale nada.
Eles não estavam pregando isso, eles estavam pregando salvação. E salvação é Cristo em você. Ó irmão e irmã, oxalá que a imagem de Jesus Cristo seja refletida no seu rosto, nas suas ações. Era o que era visto nos apóstolos, dizer: estes homens são cristãos, a vida que estava em Cristo foi transferida para eles. E eu quero dizer que quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa, ele faz o diabo, a ira, a inveja, o adultério, a mentira, a falsidade correr. Não deixe esta salazinha trancada dentro do seu coração, não. Abra as portas e deixa Deus limpar a sua vida. As pessoas não têm coragem de abrir a porta e dizer: eu sou iracundo, eu não quero a ira no meu coração, eu sou hipócrita. Tenha coragem de reconhecer: eu ando com hipocrisia. Abre esta porta, deixa ela reganhada. Você vai ver que aí dentro tem um monte de serpente, demônios aí, mas se você abrir, o Espírito de Deus bota isso para fora. Paulo chegou não para trazer dente sobre dente. Se te bater na face, bata na outra. Não, ele disse: se te bater na face, isso é Cristo, dê ao outro lado. Se te chamar uma milha, vá com ele duas. A mensagem que ele estava sendo pregada era essa: olha, eu quero dizer para você que é um evangelho que limpa, que muda, que transforma, que traz doçura, que traz os céus para dentro de você. Inferno está nas ruas da cidade, inferno está dentro das casas. Deixa o céu invadir o seu lar. Seja um mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus faz os outros sorrir, não faz ninguém chorar. Viu? Mensageiro de Deus não traz tristeza. Não, Cristo veio aqui. Olha, Cristo veio aqui, foi para nos dar alegria. Profeta de Deus diz uma coisa: Deus gosta de humor, de gente feliz, de gente alegre. Não gosta de pornografia, mas gosta de gente feliz. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver aqui, os apóstolos estavam chegando numa cidade, eles estavam trazendo esse tipo de evangelho. Este é um evangelho revolucionário, e muitas pessoas não podem entender. Estava lendo no livro Geração hoje, um irmão, o pai de um irmão chegou na fila de oração e parou diante do profeta de Deus. Este é o mesmo Jesus, este é o mesmo evangelho de Paulo. Você vai ver aqui que Jesus vai dizer a mesma coisa. É a mesma coisa. Paulo não estava lá em seu nome, eu não estou aqui em meu nome. Eu não tenho direito de pregar para você a minha ideia. Eu tenho que falar o que Jesus falou. Amém? Veja. Então aquele homem chegou na fila de oração. E o irmão Branham olhou para aquele homem e disse: qual é a sua necessidade? O que você quer de Deus? Perguntar para as pessoas: o que você quer? Eu quero dinheiro. Parece que é a coisa que mais mexe com o nervo das pessoas. O que você quer? Quero saúde. O que você quer? O que você quer? Sabe o que ele pediu, Francisco? Ele disse: eu quero a minha família. Como é que eu posso lhe dar a sua família? Ele tinha 10 filhos. 10. Você fala 10 filhos, eu tenho 7. E cada um deles tem uma natureza diferente. É verdade? Você tem filhos, cada um deles, nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Ele tinha 10 filhos, mas 10 filhos. E o irmão Branham olhou para ele e disse: eu os dou a você. O que ele queria?
eu quero a conversão, eu quero a salvação da minha família. Esse é o evangelho de Paulo. Porque o dia que o carcereiro perguntou o que eu devo fazer para ser salvo, ele falou: a bênção é para você e para a sua família. O homem foi lá e disse: olha, eu quero ser salvo. O que você necessita? Ele disse: eu quero a salvação dos meus filhos. O irmão Branham disse: eu os dou a você. E depois dos 10, ele ainda teve mais 2. Formou as 12 tribos de Israel. Formou os 12, ficaram com 12. Tinha 2 que nem tinham nascido ainda, irmã Zezé, nem nasceram. Mas o irmão Branham disse: eu os dou. E esse irmão agora, 20 e tantos anos mais tarde, disse: todos eles são salvos e todos eles servem ao Senhor. O mesmo evangelho. Quando você sabe o que é assim, gente, olha, é assim. O evangelho é isso. O evangelho é isso. O irmão Branham, eu estava lendo o testemunho do Billy Paul. Billy Paul disse: eu nasci aos 11 anos de idade, eu tive uma oportunidade que os mortais não tiveram. Dormindo no mesmo quarto do meu pai, o meu pai me acordou com a presença do anjo do Senhor visivelmente. Não era uma questão de sentir, não. O anjo do Senhor visivelmente dentro do quarto. E ele disse, e eu coloquei o travesseiro, se vocês conhecem a experiência, o irmão Branham colocou o travesseiro na face do filho dele e disse: Billy, o anjo do Senhor do qual eu tenho falado está aqui. Eu vou tirar o travesseiro do seu rosto, mas você não precisa ficar com medo. Ele não vai te ofender. E ele tira o travesseiro. E ele vê o anjo do Senhor em pé ali, frente a frente. Mas isso não mudou a vida dele. Eu só queria chamar a sua atenção para isso. Passaram-se os dias. O Billy Paul se tornou fumante. Tomou uma menina e foi lá e fez um casamento louco. O pai teve que anular o casamento. Depois, ele se tornou um viciado em jogo de cartas, de baralho, que era proibido pela lei dos Estados Unidos, e frequentava um ambiente que era altamente vigiado para entrar ali. E ele disse, houve um dia que tinham pessoas importantes naquele jogo apostando dinheiro. Sabe quem era? Filho de William Branham, jogando baralho, apostado. E ele entrou e o segurança disse, você não pode entrar. Você não pode entrar. Aí um que conhecia ele disse, não, ele pode sim. Ele frequenta o ambiente. Não, eu tenho ordem para não deixar ninguém entrar aqui, porque tinha gente grande lá. As próprias autoridades que burlam as próprias leis. Não posso. Aí alguém disse, ele é filho do reverendo Branham. Disse, você é filho do reverendo Branham? Ele disse, não sou. Ele disse, eu não queria ver meu pai misturado daquela sujeira que eu estava fazendo. Eu não queria que o nome do meu pai tivesse misturado naquela baixeza que eu estava praticando. Disse, mas me deixaram entrar. Ele disse, eu não ia à igreja. Muito difícil eu ir à igreja. É assim, precisa de saber disso. E o irmão Branham não estava preocupado com isso. Disse, e então eu ia para a casa do meu tio, de frente da igreja, mas eu não entrava. Um dia eu resolvi entrar e sentei lá no banco, e meu pai estava pregando uma mensagem sobre o filho pródigo. Enquanto ele pregava sobre o filho pródigo, 2 diáconos que estavam lá atrás não se aguentaram e chegou no Billy Paul e disse, você não está vendo não que a mensagem é para você? Ele disse, eu sabia que Deus estava falando ao meu coração, mas os diáconos queriam empurrá-lo. E ele disse, eu me levantei irado e fui embora. Poucas semanas depois fui caçar com meu pai.
quando eu estava caçando com ele, ele olhou para mim e disse: Billy, você acha que eu preguei aquela mensagem foi por causa de você? Eu preguei porque estava no meu coração para pregar há muito tempo. Eu não preguei aquilo porque você estava ali. E depois que você foi embora, eu vi aqueles 2 diáconos vindo e falando com você. Eu chamei os 2 diáconos no escritório e disse: não moleste o meu filho. Deixa o meu filho, deixa ele jogar, deixa ele fumar. Gente, olha, quando você sabe o Deus que você tem, e quando você está certo de Deus, ele já tinha passado uma corda na cintura do filho, ele já tinha orado, o filho estava debaixo da oração, acabou. Ele sabia muito bem, deixa ele correr, deixa ele ir, ele vai experimentar. Daqui um pouco ele disse, passaram-se algumas semanas e algum tempo, e lá estava eu acertando a minha vida com Deus. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, você não precisa forçar. Um dia desse, minha menina estava aqui, terminou o culto, ela ficou de joelho sozinha, o povo saiu, ela ficou chorando aqui, ó, de joelho. A Rebeca, chorando aqui. Ela já me chamou dentro de um quarto, trancou a porta e disse: pai, a coisa que eu mais tenho desejo no mundo é de receber o Espírito Santo. Porque eu sei que o dia que eu receber o Espírito Santo, eu vou sair, essas coisas vão deixar minha vida, essas coisas da sociedade. Eu não estou apavorado. Eu sei o Deus que eu tenho. E eu sei que isso está lá dentro plantado. E eu plantei isso no coração de todos eles. Podem correr, mas aqui está um velho que deixou na taça de oração dos santos um rogo, uma intercessão pela família. Foi isso que eu gritei no culto de terça-feira aqui. Disse: Deus, minha família não. Meus filhos, não. Muita gente, se soubesse o que é isso. Amém? Mas quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Então isto é a razão pela qual eles iam de cidade em cidade, e quando eram perseguidos, eles já se lembravam, foi o que ele já disse. Se fizeram isto com o Senhor, farão conosco. Vamos para frente. Porque há uma coisa que nós precisamos encarar na vida. E Deus detesta gente mole. Se há uma coisa que Deus abomina é ver gente desanimado. Não posso. Lá em casa hoje eu peguei uma mangueira e botei um monte de cocá que tem lá no condomínio onde eu moro. Botei para correr, que eles estavam lá perto perto das plantas lá de casa, gritando: tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Mas é um monte, bem uns 10 lá ou mais, e gritando: tô fraco. Eu peguei a mangueira d'água, botei. Aí gritar: tô fraco para lá. Grite o fraco: tô forte, tô forte, tô forte. Aprenda a gritar: eu posso todas as coisas, eu sou mais do que vencedor.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não são problemas, não são lutas, não são dificuldades, nem doença, nem morte, nem inferno, nada pode contra nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta história, sabe, de eu não dou conta, eu não posso, eu não aguento. Veja aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ah, Paulo, os judeus estão contra você. Que coisa boa, eu vou gastar tempo com eles. Falou, daqui um pouquinho meteram pedra em Paulo, disseram, morreu, arrastaram ele. Que jeito foi, hein? Saíram arrastando, meteram pedra, apedrejaram, depois saíram arrastando. Arrastado, falou, morreu. No outro dia o homem estava de pé de novo. Ou ressuscitou, ou houve uma cura divina extraordinária, porque o homem estava de pé no outro dia pregando do mesmo jeito. Não há lugar para frouxo. Em nada, em lugar nenhum. Nem dentro de casa, meu filho está me dando problema. Ah, mas meu Deus é muito maior do que o problema. É ou não é maior do que o problema? Mas tem uns que ficam frouxos. Qualquer coisinha, tá? Faz eles esmorecer. Vamos ver o capítulo 24 de Provérbios, verso 9. O Will está lá atrás, é o Will? É? Tá, meu filho está ali. Ele sabe o pai que tem. Ele comeu comigo, ele tem 40 anos. Nesses 40 anos de vida dele, ele sabe o pai que tem. Ele nunca viu o pai cabeça baixa, frouxo, nenhuma vez na vida. Hã? Minha neta bonita está aqui. Vem cá para o povo te ver, vem cá. Essa é filha do Will, vem cá. Essa é minha neta. Eu nem tinha, porque o senhor, que o seu avô não enxerga. Ah, tá vendo que eu não tinha visto? Sonali está aqui. Olha, tá vendo? A minha neta, bonita, Deus te abençoe. Com Deus. Essa é minha neta. Escuta. É assim, ninguém nunca me viu churumingando, reclamando, lastimando. Com problema, sem problema, eu sou o mesmo crente. Não é aqui dentro da igreja, não, é dentro de casa. Pergunta para minha mulher quantas vezes ela me viu lá coçando a cabeça aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O pensamento do tolo é pecado. Meu amigo. O pensamento do tolo, eu quero que ninguém vá para frente na leitura. E é abominável aos homens, o escarnecedor. Verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Sabe, vem um problema. Ai, o que eu vou fazer? Vou fazer? Meu Deus é maior. Eu tenho um Deus que disse, clama a mim e responder-te-ei. Eu tenho um Deus que disse, eu sou socorro na hora da tua angústia. Seja angústia porque causa, venha ela. Não importa o tamanho dela, a qualidade dela, se ela veio, de onde ela veio. É a coisa que veio te angustiar. Deus está ali para te socorrer. Mas quando tem muito caba frouxo. O Vicente Celestino, um cantor antigo, disse, tornei-me um ébio na bebida,
vida busco esquecer aquela ingrata que um dia me abandonou. Vai-te embora, rapaz, vai ser frouxo pra lá. Virou cachaceiro por causa de uma mulher. Ei! Se te mostrares frouxo, riou os pneus tudinho. Bora botar o pé no chão? Bora dizer o fraco, eu sou forte. Vamos dizer, nosso Deus é maior. Vamos resistir o mal. Cadê? É isso que Paulo disse. É isso que Paulo disse. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Encontra aí, irmão. Eu abandonei a Cristo. O que foi? Porque não dei conta de vencer o cigarro. Vai ser frouxo para lá. Gente, eu dá vontade de falar um troço bem feio aqui. Viu? Eu só não falo porque está aqui. Eu estou no púlpito. Viu? Oi! Vou dar um grito aqui para sair de dentro. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. E aí você vê Paulo, sabe? Vamos ver aqui, vamos voltar lá para a Escritura. Camarada, vai lá, perseguiu, botou para correr. Verso 6. Verso 5, do capítulo 14. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus príncipes, para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para a lista, porque Jesus disse, fuja para outra. E Derbe, cidade lacaônica, e para a província e circunvizinha, e pregavam o evangelho. Estavam assentados em lista um certo varão, dos pés coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, estava lá prestando atenção, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua lacaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Aquilo não é obra de homem. Ele disse, são os deuses, só que eles eram de uma fé grega. E aí disseram aqui, quem foi que desceu aqui? Vamos ver aqui. Desceu aqui, deixa eu ver. E chamaram Júpiter a Barnabé. Júpiter é o pai dos deuses. E Mercúrio a Paulo, porque era o tradutor, é o que falava. E o Júpiter era o mensageiro, o Mercúrio era o mensageiro dos deuses da Grécia. E da Babilônia era o Hermes. E o Júpiter, e o Zeus era o seu Deus. E aqui era uma fé que eles estavam herdando com o nome de outros deuses. Essa mistura aí que eles fizeram, a mesma coisa da doutrina da Trindade, quando eles trocaram os títulos de Deus, o nome de Deus pelos títulos, quando pegaram Pai e botaram, porque era a fé trinitariana, antes do concílio de Nicéia era Júpiter, Juno e Minerva, 3 deuses do paganismo. Isto é o que eles criam. E quando agora Constantino se diz que converteu-se ao cristianismo, trocou Júpiter, que era o pai, pela expressão da Bíblia, pai, trocou Juno e Minerva por Filho e Espírito Santo, e fez essa doutrina mentirosa, católica, falsa, enganadora, de que Deus são 3 em 1. Não existe 3 em 1, não. Existe um Deus com centenas de ofícios. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é Consolador, Ele é Rosa de Saron, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o que era, o que é, o que há de vir. Todos
todos os títulos mais honrosos pode dar a Ele. A Ele é a glória. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aí já levaram Paulo aí, numa condição de um Deus que tinha descido de lá. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente à cidade, trazendo para a entrada touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar touros ali em favor de Paulo. E Paulo pulou na frente deles e disse: não. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, dizendo: vocês, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós. Repita comigo aí: eu sou homem como você, pastor. Diga aí. Eu sou homem como você. Eu sou um ser humano, sujeito às mesmas tentações que vocês são. Amém? Mas tem uma coisa que eu não sou, é frouxo. Encontrei alguém que não é frouxo aqui? Diga: eu também não sou. Aí pode aparecer Rede Globo, aí pode aparecer internet, aí pode aparecer coleguinha na escola, aí tem vizinho, aí tem colegas, aí tem família, aí tem sociedade, mas eu não sou frouxo. Eu permaneço aqui por este bom e velho evangelho. Não importa se alguém não vai me entender, e daí? Vamos ver aqui. Paulo disse: não, faça isso não. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos o que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ao qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o vosso coração, dizendo: isto com dificuldade impediram as multidões que lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia. O diabo sempre vai mandar alguém no seu calcanhar. Quer que você fique parado, quieto, não quer. Vai ver se você é ou não é. Viu? Aqui embaixo tem um cachorro preto aqui, ó. Qual é o nome dele, hein? Rex? É Rex? É. Vá lá. Eu terminei o culto, fui atender a irmã Marli aqui essa semana. Ele não deixou eu conversar, tanto que ele estava latindo. Vai, pula na grade e faz um barulho danado. Quem é que quer chegar perto dele? Francisco foi lá e botou a mão na boca dele. Eu fiquei botando bem longe assim da grade. Francisco chegou lá e enfiou a mão na boca dele. Disse: o que é que você quer, negão? E lambeu, babou na mão dele. O diabo vai ver se você tem coragem. Vai fazer um barulho na sua porta. Aí você perde amigos, parentes, sociedade vira a cara para você. Ei, pressão de todo lado, para ver se você é frouxo. Aí manda propostas, para ver se você é frouxo. Proposta. Não quero, ele não vai aguentar isso aí. Vamos ver? Paulo foi tirando de letra. Sabia que aqui, ó, até agora, quando apertava, saía para outra. Verso 19, eu vou caminhar mais um pouquinho para terminar. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia. Ai. E é assim, viu? Pensa não que é diferente, não. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas primeiro ele vai tentar provar que ele tem mais força do que você. Se você resistir,
Não sabe nem mexer, é uma queda de braço. Vamos ver. Ele vem e diz, você não é de nada. Parece que o braço dele é maior do que o teu. Você fica quieto lá. Não sai da sua posição, não. E ele força. Daqui um pouquinho ele para. Aí ele diz, espera aí que eu vou arranjar um mais forte. Vou treinar mais uma semana e vem. Aí ele arranja uma dosezinha mais forte para ver se ele faz você ficar com medo. Chega lá, você está do mesmo jeito. Quer puxar? Ele diz, não, vamos deixar para a próxima. Eu gosto do irmão Bruno que ele diz, sirva a Deus de tal maneira até que o diabo desista de você. Não adianta, do jeito que vier, você está ali. Eu sou pelo Senhor, eu sou pela palavra, Deus está comigo. Acabou. Do jeito que vier. Se vier um leão, o Senhor me livrou da boca do leão. Se vier um urso, o Senhor me livrou da boca do urso. Se vier um gigante, o Senhor que me livrou do urso, do gigante, me livra de vocês, circunciso. E se vier um exército, ainda que me cerque um exército, o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Pode vir, então pode vir. Vamos ver o que Paulo vai arrumar aqui. Sobrevieram, porém, alguns judeus da Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram, pegaram o camarada aqui agora. E tem hora que o diabo diz, agora eu acabei com ele. Você crê que Deus ressuscita mortos? Veja, agora eu acabei com ele. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Apedrejaram e arrastaram. Estava como o quê? Será que eles estavam acostumados a apedrejar a gente? Eu não sei o que aconteceu. Vamos ver. E o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Quer dizer que a situação não era nem de reagir, arrastando um monte de terra. O corpo lá, nas pedras. Botar lá fora da cidade. Morreu, acabou. Esse aí, tem mais jeito. Acabou. Acabou? 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 Acabou para você? Pode você estar nascendo. Oh, que coisa boa é lembrar, agora não me lembro qual foi dos profetas que disse, não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, porque ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ninguém pensa que é fim. Foi a mesma coisa com Jesus. Mataram Jesus. Botaram na sepultura. Botaram uma guarda para guardar o túmulo. A religião disse, acabamos com ele. Acabou? Ele foi ao inferno. A viagem que ele fez naqueles 3 dias foi levar para lá os meus pecados, as minhas doenças. Chegou lá para entregar para o dono. Fica aí com essa bagunça sua aí, essa nojeira aí, ó, esses pecados, essa imoralidade, essas dores, essas tristezas, essas mágoas. Toma esta porcaria aí, ó, e me dá agora as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Eu vou subir com aqueles que creram em mim, sempre confiaram e sempre esperaram em mim. E aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão. Coisa boa. Terminaram aqui. Cuidando que estava morto, mas rodeando-o os discípulos. Puxa. O ressuscitou. Alguma coisa aconteceu aqui. Irmão Vanderlei, irmã Edna Mata, tem alguma coisa que aconteceu aqui. Ó. Arrastaram o homem, apedrejaram, arrastaram como morto.
Quando foi embora, os discípulos ficaram ao redor dele, ele se pôs de pé de novo. Vamos ficar de pé e dizer: eu ainda estou aqui, ó. Quem não acreditou, ó, eu ainda estou aqui. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Preste bem atenção. Falou: agora nós demos uma surra nele, apedrejamos ele. Ele vai embora. Vamos ver o que ele estava fazendo lá. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram novamente para Listra, Icônio e Antioquia. Voltaram de novo lá. Vocês estão pensando que estamos com medo? Voltaram de novo. E a coisa é assim, ó. Ei, hoje o dia já se foi. E amanhã estaremos firmes novamente. Firmes na promessa do Senhor. Amém? Amém? E amanhã, como vai ser o dia? Eu não sei. Sei que todo dia tem seus males. Mas sei quem traz o dia. Eu sei quem traz. E aquele que traz o dia é aquele que pode me livrar dos males de cada dia. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Eles voltaram, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Isso quer dizer, quando terminar esta lida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim. Aí diz assim, ó: ei, irmão, me conta como é que era a vida lá em João Pessoa. Moleza, não foi? E todo mundo lá era por você, te entendia. Que cidade maravilhosa para se viver, hein? Lá não tinha ladrão, nem homossexual, nem bandido, nem gente ingrata, tá, tudo lá é bom. Ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E contarei, foi Jesus quem me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi o quê? Foi graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu lhe digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei, contarei.
Eu só queria que aqueles que têm vida fácil viessem aqui no altar. Mas aqueles que estão lutando, aqui hoje teria entrado alguém desanimado, fracassado, para baixo, sem ânimo, sem coragem, assim com cara de coitadinho. Cara de coitadinho é cara de Guiné. Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Cara, para todo mundo ficar olhando para você assim, tadinho do irmão, tanto problema que ele tem, tanta dificuldade na casa, olha, na família, para ganhar o pão, que coisa difícil a vida. Dê uma levantada nos olhos, vê se não te faz arrancar a espada e dizer, mas há um céu para se ganhar ali, ó. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. E vou ser condecorado. E nunca mais uma tristeza, nunca mais uma dor, nunca mais uma aflição, nunca mais um problema, nunca mais uma lágrima, nunca mais uma decepção, nunca mais uma tristeza. Nunca mais uma incompreensão. É alegria, alegria, gozo, gozo, alegria, alegria, paz, felicidade. Isso não precisa ninguém te estimular. Você dirá, Deus, Tu és maravilhoso. Me diga qual é a esperança que existe no coração de uma pessoa que não tem esperança de vida eterna. Nasceu, cresceu, trabalhou, chorou, sofreu, decepções, tristezas, dores. Ganhei muito dinheiro, adoeci e morri. Levou o quê? Nada. E a vida? Acabou. Valeu o quê? Essa é uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. A vida eterna. Sabe o que Jesus disse assim, ó? E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro. Ei, assim mesmo. Tem alguém que entrou aqui com a fivelinha bem frouxa hoje? Porque assim, às vezes você vai lutando, sabe, resistindo. E o irmão Branham disse que naquelas armaduras que tinham antigamente os soldados, que iam para lutar com espada, tinha umas fivelas aqui em cima. Começavam a lutar e aquilo ia ficando folgado, a pessoa ia ficando cansada, o ombro ia descendo, não tinha muita força, aí ele puxava a fivela. E aquilo era de bronze, aí puxava ele para trás assim. Está na hora de levantar a cabeça. Não é hora de cair a cabeça, baixar o ombro. Eu não dou conta mais. Tem alguém que entrou aqui assim, com a fivela frouxa hoje? E isto veio apenas para te consertar. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Teu inimigo te destruirá. Aprenda a resistir ao diabo e ele fugirá de você. Fechamos nossos olhos. Por favor, toque para mim.
De ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão. Eu estou encerrando o culto. Tenho 4 minutos dentro do horário, como é que diz, regimental aqui, para encerrar. Se tem alguém que sentiu que o ombro desceu, se sentiu cansado e frouxo por causa dos problemas, eu estava apenas te mostrando que Jesus nos preparou para tudo isso. De cidade em cidade, pais, filhos, irmãos podem estar contra você. Açoites e apedrejamentos, motins podem se formar. Não estamos livres disso. E terminamos com o momento em que todos pensaram, ele morreu. Acabamos com ele. Amanhã nos verão de pé novamente. Iremos para casa hoje à noite e amanhã colocaremos os nossos pés no chão, com uma palavra em nossos lábios. Podemos dizer, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quem pensou que você estava acabado? Há alguma mão de alguém doente, problemático, aflito, angustiado, opresso, contrariado, que gostaria de se levantar nesta hora? Uma mão que se levantaria apenas para dizer assim, com a mão levantada, só os que precisam. De ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor traz paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, venha estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Enquanto você mantém sua mão levantada, aqueles que precisam dele, mesmo que você não esteja passando por estes momentos, diga: eu preciso da tua força, preciso da tua coragem, preciso da tua bênção, da tua proteção. Pai, aí estão as mãos, aí estão os corações, aí estão um grupo de pessoas que vieram aqui, aqui estão um grupo de pessoas dizendo:
nós somos necessitados. Esforça a nossa coragem. Ajuda-nos nesta caminhada a olharmos o final do caminho e lutarmos pelas recompensas eternas. Eu entrego a família, o lar, a saúde, as necessidades do dia a dia de cada um diante do Senhor nesta hora. Eu peço, junto com aqueles que pedem, dá-nos a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. E amanhã possamos levantar, acordar e se pôr de pé, sabendo que o Senhor é a força da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, esses que pedem oração, esses que colocaram seus nomes, esses que estão na internet, sejam ajudados pelo Senhor, Pai. Todos os lares, todos os pedidos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos lembrar que hora saia as vans para 12 horas. Não deixa nem o povo almoçar. Tem que sair 12 horas. O culto lá é 5h30. Eu acho que 13 horas é melhor. Dá tempo de todo mundo almoçar em casa. Mas não é 13h30, não. É 13 horas. Estamos entendidos? 13 horas. Não é 13h30, 13 horas. O Senhor te abençoe. Deus conceda o desejo do teu coração. No nome de Jesus. Aperte a mão do seu irmão, mas aperte a mão do seu irmão com sentimento e diga: o Senhor te abençoe. Todos vocês da internet, o Senhor vos abençoe. Aleluia. Anos têm passado já, desde o dia em que eu criei, desde o dia em que eu criei. Muitas lutas pelejadas, muitas lutas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil esse caminho, mas com tua mão poderosa até aqui tem me garantido. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que tu me tens querido assim. Mas ainda estou aqui, e é porque eu quero. É só graça e nada mais, pois sei que tu
acabarás tua obra em mim. Aleluia. Quantas vezes tenho sentido que minhas forças desvanecem, mas não penso em desistir, pois ainda estou aqui.